Inês faz questão de que Regina vá à festa dos Monterrúbios, mas Regina prefere permanecer ao lado da amiga, recordando as vezes em que Inês a amparou quando sua filha foi roubada. Jerônimo tenta convencer Roberta de que está enfrentando uma crise financeira grave, mas ela acredita que ele fará todo o possível para restaurar sua posição, tanto por ele mesmo quanto por ela. Jerônimo questiona Roberta se para ela o status social e o dinheiro são mais significativos do que o amor. Roberta admite que a ideia de que o amor pode resolver tudo pode parecer romântica, mas não corresponde à realidade. Jerônimo relata que conheceu um homem que cometeu suicídio por causa de um amor não correspondido. Renata ironiza, afirmando que tal situação não ocorre nos tempos atuais, mas Jerônimo insiste que o homem obteve sucesso na vida devido a uma mulher, mas ela o rejeitou porque ele ainda não era suficiente para ela. Roberta sugere que o homem teria se beneficiado mais se tivesse tomado um antidepressivo ou encontrado outra parceira. Jerônimo afirma que ele verdadeiramente amava aquela mulher. Quando está prestes a revelar que a mulher em questão era Roberta, Gonçalo pede a atenção de todos. Roberta percebe que Jerônimo está ofegante e pergunta o que ele quer dizer, mas Jerônimo se retira. Gonçalo dá as boas-vindas a Matias. Jerônimo reconhece que Matias e Gonçalo não merecem enfrentar um escândalo por causa de Roberta, então decide buscar outra maneira de fazê-la pagar sem prejudicar pessoas inocentes. Carlos comenta a Matilde e Lázaro que as terras são impressionantes, mencionando que Rafael conseguiu cultivar um tipo de uva que era considerado impossível nesta região. Carlos afirma que se tivesse recursos financeiros, ficaria com os vinhedos e as terras, não apenas por seu próprio interesse, mas também em homenagem à memória de Rafael. Matilde sugere que Carlos deve convencer Jerônimo a não vender as propriedades, mas Carlos não tem certeza se conseguirá fazer isso. Por telefone, Regina atualiza Carla sobre a situação de Andrezinho e informa que não poderá viajar com Antônio. Ao encontrar Jerônimo dentro de casa, Renata solicita uma conversa, mas ele se recusa a falar com alguém como ela, que mente, seduz por diversão e beija apenas para provocar. Renata pede que ele não a ofenda e insiste em fornecer uma explicação. Selena vê Jerônimo e Renata conversando. Jerônimo não demonstra interesse nas justificativas de Renata e devolve a pulseira. Selena informa Roberta que viu Renata e Jerônimo conversando, mas quando elas chegam, eles já se foram. Jerônimo está se preparando para sair da festa, mas Constanza insiste em apresentá-lo a Honório. Constanza menciona que Regina e Inês foram convidadas para a festa, mas não confirmaram presença nem enviaram desculpas, revelando ter achado a situação estranha. Jerônimo esclarece que nenhuma das duas recebeu o convite. Constanza comenta que Gonçalo havia dito que os convites foram enviados por e-mail e que ele fez um convite pessoal a Regina. Jerônimo explica que Regina pretendia ir à festa, mas tiveram que levar o filho de Inês para o hospital. Renata não entende porque Jerônimo não quer saber de nada relacionado a ela. Inês pede desculpas a Regina por ter julgado que era um erro ela não conseguir se conformar com a perda da filha, mas pela primeira vez consegue imaginar como seria sua vida sem o filho. Inês expressa sua admiração por Regina, que admite que daria sua vida inteira por um único minuto com sua filha. Josefina se apresenta a Jerônimo como a mãe de Roberta e Constanza recorda que ela tem 2 filhas. Roberta assume a responsabilidade de convencer Jerônimo a ficar mais um tempo na festa. Constanza menciona que Regina e Inês não receberam o convite para a festa e Josefina, de forma cínica, culpa a tecnologia. Constanza acrescenta que Regina desistiu de comparecer porque o filho de Inês adoeceu. O médico informa Adriana que o tumor de Agatha é maligno e já afetou vários órgãos. Adriana, chorando, pergunta quanto tempo lhe resta de vida e o médico responde que é um período muito curto. Percebendo o sofrimento de Adriana, Regina se aproxima para oferecer apoio. Ezequiel comunica a Augusto que Alzira garantiu que Carlos possui conhecimentos sobre vinhedos e Augusto teme que Carlos possa persuadir Jerônimo a não vender a fazenda. Augusto quer que Alzira se aproxime de Carlos para descobrir suas verdadeiras intenções.
Álvaro admite que às vezes se questiona se merece Karina e sente-se frustrado por não conseguir amá-la como ela realmente merece. Por telefone, Josefina agenda um encontro com o Dr. Soto para o dia seguinte. Josefina não aprecia a ideia de Roberta e Renata se envolverem em trabalho voluntário no centro de Regina. Carlos pede a Rafael, de onde estiver, que faça com que Jerônimo evite cometer uma imprudência. Renata solicita que Jerônimo lhe forneça seu contato para que ela possa localizá-lo. Jerônimo responde que ela não precisa se preocupar, pois não revelará nada a Matias, já que está convencido de que ele acabará descobrindo que ela não é tão honesta quanto diz. Renata esclarece que o beijo entre ela e Jerônimo ocorreu antes de seu relacionamento com Matias. Renata confessa que, por algum motivo, a presença de Jerônimo em sua vida a confunde e ela não gostaria que ele formasse uma opinião errada sobre ela. Renata acusa Jerônimo de também não ter sido transparente, pois estava se encontrando com Roberta às escondidas. Jerônimo garante que seu silêncio tinha um propósito e Renata responde que sua mentira também teve um motivo, recordando que Jerônimo a paquerou no bar. Jerônimo nega, alegando que foi Renata quem o beijou primeiro e que ele só queria pedir desculpas por tê-la confundido com uma ladra. A discussão é interrompida pela chegada de Matias. Josefina diz a Roberta que quando Renata for ridicularizada, ela deve aproveitar a oportunidade para conquistar Matias, mas Roberta esclarece que nunca se casará com Matias. Adriana revela a Regina que além de sua mãe não tem mais ninguém no mundo porque não conhece seu pai. Regina conta que quando era jovem e no dia em que ficou viúva, sua filha foi roubada e ao longo desses 23 anos nunca recebeu notícias dela. Talvez sua filha se sinta órfã, mas ela continua sendo sua mãe. Durante a festa, um helicóptero se aproxima e distribui fotos íntimas de Renata, mas tudo não passa de uma montagem elaborada por Roberta e Diego. No hospital, quando Agatha é trazida de volta ao quarto, Adriana se desespera e agradece a Regina por todo o apoio que recebeu. Gonçalo pede uma explicação a Renata, mas ela não sabe o que está acontecendo e afirma que nunca tirou aquelas fotos. Josefina agride Renata e a humilha, alegando que ela manchou a reputação da família, e Matias defende Renata. Renata está determinada a esclarecer a todos que aquelas fotos são falsas, mas Gonçalo não permite e ordena que ela vá para casa. Renata insiste em sua inocência e pede desculpas a Matias por ter estragado a festa. Roberta não perde a oportunidade de fazer críticas a Renata para Jerônimo e Gonçalo solicita que Roberta acompanhe Josefina. Enfurecido, Matias questiona Jerônimo sobre quem poderia ter tanto ódio por Renata a ponto de realizar tal ato, e Jerônimo sugere que o amigo investigue a verdadeira identidade de Renata. Matias afirma que Renata é a mulher mais honesta que ele já conheceu. Jerônimo alerta que às vezes o amor pode cegar as pessoas, mas espera que esse não seja o caso de Matias. Renata chora em seu quarto enquanto Honório promete a Constanza que descobrirá quem está por trás dessa situação. Nem ele nem Constanza permitirão que a reputação de Renata seja manchada dessa maneira. Josefina e Roberta celebram o sucesso de seu plano e Josefina expressa orgulho por Roberta se parecer tanto com ela. Honório aconselha Gonçalo a não acreditar na calúnia contra Renata. Gonçalo está revoltado com o que ocorreu durante a festa de boas-vindas do filho. Honório garante que o responsável por esse incidente sofrerá as consequências de suas ações. Matias promete a Renata que eles resolverão a situação e que confia plenamente nela. Matias pergunta se Renata tem alguma ideia de quem possa ter feito isso, mas ela afirma que não sabe quem foi. Por telefone, Roberta informa Diego que tudo ocorreu perfeitamente, mas Diego não compreende porque Roberta deseja causar tanto mal à própria irmã. Roberta explica que odeia Renata por ela se considerar superior, embora isso não seja verdade. Josefina finge estar profundamente abalada, alegando que não sabe mais como lidar com a falta de moral de Renata, enquanto recebe o consolo de Gonçalo. Diego paga ao piloto do helicóptero e pede que ele esqueça quem contratou seus serviços. Gonçalo informa Matias que ele e Josefina precisam ter uma conversa privada com Renata. Gonçalo expressa sua preocupação com o tipo de pessoas com que Renata está se associando, observando que quem causou isso sabia sobre a festa.
Renata assegura que a única amiga que convidou foi Adriana, mas ela não pôde comparecer. Renata declara que algum covarde foi responsável por isso, mas não entende o motivo. Josefina afirma que compreende, alegando que a atitude rebelde de Renata teve consequências sérias. Renata diz que sua mãe sempre vê maldade em suas ações e Josefina pergunta se Renata tem uma explicação clara para o ocorrido. Renata admite que não possui uma explicação, mas garante que vai descobrir quem cometeu esse ato. Gonçalo promete que fará uma investigação completa para identificar o responsável, afirmando que não pode permitir que sua filha seja agredida dessa maneira. Josefina argumenta que o sobrenome Monterrúbio já está na lama. Renata destaca que a única pessoa prejudicada foi ela mesma e assegura que, se não conseguir provar sua inocência, renunciará ao sobrenome Monterrúbio para não envergonhar a família. Jerônimo reconhece que tanto ele quanto Rafael foram enfeitiçados pelas irmãs Monterrúbios, umas mulheres que não valem nada.